Pessoal, em relação à coleta de amostras para testes de laboratório, né, as amostras provenientes da jazida, de onde vai ser retirado o material para a fabricação do tijolo, se a avaliação simplificada for favorável, deve-se coletar amostras em diversos pontos e encaminhar para testes em laboratório. Para isso, divide-se a área da jazida numa malha de 20 ou 30 metros de lado. Essa área da investigação, de preferência, tem que ser a área na parte mais elevada e não na parte mais baixa, por aquele motivo de que, caso seja retirado o solo dessa parte da jazida, de uma parte mais baixa, depois vai haver uma depressão, né, na hora de retirar a quantidade de material, e não é tão interessante do ponto de vista ambiental que essa área tenha buracos ou depressões, tá? Então, essa investigação nessa parte mais elevada, ela vai evitar que se forme esse tipo de situação. Em cada ponto da malha, deve-se realizar uma sondagem encontrado manual, retirando amostras dos horizontes B e do horizonte C para testes. Você vai retirar as amostras daqueles horizontes que você considera que vai extrair o solo para a fabricação dos tijolos. O horizonte A é um horizonte relativamente raso. Ele possui uma profundidade em torno de 30 ou 50 centímetros e não serve para fabricar os tijolos por conta da presença de material orgânico nessa camada. Essa é uma figura que representa então a malha de investigação dessa jazida. Na interseção das linhas com as colunas, nós temos aqui os nossos pontinhos, que seriam os pontos onde seriam feitas as investigações de campo, tá? Os profissionais que realizam a sondagem devem ficar atentos para a mudança do solo retirado pelo trado e anotar as profundidades de cada camada de solo, que são os horizontes. Não é recomendado que a extração do solo ocorra no nível abaixo do nível do terreno plano. Portanto, esse nível do terreno plano é o limite máximo da profundidade dos furos de sondagem. Vamos supor que você esteja fazendo uma sondagem numa parte mais elevada, não adianta descer o furo de sondagem até uma cota, uma profundidade em que seja inferior, abaixo do nível do terreno plano, tá? Em relação aos cuidados ambientais para essa coleta de amostras, nós podemos citar que a extração deve ser feita com a aprovação dos órgãos ambientais. Não descartar também o material do horizonte A, que é um material que representa solo fértil, mas utilizá-lo na recomposição do local da extração. Deve-se dar preferência para extrações na forma de cortes progressivos das áreas elevadas, de modo a não restarem buracos ao final da utilização da jazida. Em relação à avaliação da capacidade da jazida, ela é importante porque visa determinar a disponibilidade dos solos para a fabricação dos tijolos, tá? O volume de solo disponível na jazida pode ser determinado de uma forma aproximada a partir da altura total de um determinado solo, que são as observações que foram obtidas nas anotações de sondagem. Então, temos aqui um exemplo de uma planilha, um formulário que começou a ser preenchido pelas pessoas responsáveis pela sondagem. E na primeira coluna nós temos aqui o número dos furos, tá certo? Então, furo número 1, número 2, número 3. Bom, analisando as linhas, nós temos o horizonte A, o horizonte B e o horizonte C. Então, como é que esse formulário é preenchido? Primeiro, por exemplo, para o furo 1, você anota para o horizonte A qual foi a profundidade até a qual esse material do horizonte A foi encontrado. No nosso exemplo, o profissional de campo registrou aqui a profundidade de 0,5 metro para o horizonte A, tá certo? Na sequência, na medida em que ele prossegue com a investigação por meio do trado, você vai ter o horizonte B. Então, ele vai identificar aqui no horizonte B e vai anotar o fim da camada, que seria o horizonte B, tá? A profundidade correspondente ao fim dessa camada. No nosso exemplo, esse valor de 1,50 m. Se você prosseguir ainda mais com a investigação, você vai avançar para o horizonte C. No nosso exemplo, a profundidade do horizonte C foi até a cota de
3 metros de profundidade, tá? Em seguida, você calcula as alturas correspondentes a cada camada. Ora, no horizonte A, como esse horizonte é o primeiro, a profundidade desse solo, sendo meio metro, vai corresponder que a altura da própria camada é de meio metro. Em relação ao horizonte B, qual vai ser a altura dessa camada do horizonte B? Ela se inicia onde o horizonte A terminou e vai até o fundo daquela profundidade do horizonte B. Então, essa altura é 1,50 m menos meio metro, que era a profundidade do horizonte A, no nosso exemplo. A mesma coisa no horizonte C. A altura dessa camada do horizonte C seria a profundidade do horizonte C menos a profundidade do horizonte B, ou seja, 3 metros menos 1,50 m no caso do nosso exemplo. Bom, você vai fazer essas contas e anotações para todos os furos, e o objetivo é tentar identificar para cada furo qual é a espessura de cada camada que está naquele subsolo, naquela direção, tá? Você aqui vai ter as alturas totais, então, a linha de alturas totais. Então, no horizonte A, para cada furo, né, você somando as alturas, você vai ter aqui uma altura total de horizonte A e vai multiplicar essa altura total pela área correspondente a um quadradinho da sua malha. Por exemplo, se a sua malha é uma malha com 30 metros de lado, nós estamos falando então de um quadrado de 30 por 30. Então você vai calcular essa área, né? Ou seja, 30 vezes 30 e multiplicar pela altura de cada camada e vai chegar aproximadamente aí aos volumes totais de cada camada. Então, de acordo com o nosso exemplo, o nosso horizonte A, nós encontramos em torno de 1.260 metros cúbicos disponíveis nessa jazida. Entretanto, esse horizonte não é utilizado para a fabricação de tijolos. O horizonte B, no nosso exemplo aqui, nós temos 3.060 metros cúbicos, e também no horizonte C da nossa simulação aqui nós temos essa total aqui de solo disponível em torno de 3.060 metros cúbicos, tá certo, pessoal? Lembrando que a mesma coluna só pode ser usada, tá, para solos semelhantes. Então, não adianta eu registrar aqui um determinado solo no horizonte B que é diferente de um horizonte B de uma outra área da minha jazida, de uma outra célula da minha jazida, de um outro quadradinho da minha jazida, tá? Então não adianta eu somar esses volumes de solo, tá? Porque eventualmente, se esses solos derem resultados diferentes do ponto de vista de condições para serem usados na fabricação dos tijolos, então um determinado volume não serviria para ser computado no cálculo de solo disponível para a jazida, mas somente aquele volume correspondente aos solos que passaram nessa avaliação aí preliminar, tá? Bom, de uma forma simplificada, pode-se considerar que a compactação do solo no local é aproximadamente a mesma da compactação da prensa, tá? É uma aproximação para fins de facilitar os cálculos, tá? O volume total de solo dos tijolos de uma parede pode ser calculado também de forma aproximada, da seguinte forma: pega-se o comprimento total das paredes, estamos chamando aqui de C, multiplica-se pela altura média das paredes, que estamos chamando de H. Um outro termo utilizado para isso também é o termo pé direito, né? A altura média das paredes seria o pé direito médio, e multiplica-se pela largura do tijolo, que estamos aqui nos referindo à letra L, tá? E multiplicamos por um percentual de 75%, que é aproximadamente o percentual que representa a parte de solos dentro do tijolo de solo-cimento. Vocês podem perceber que o tijolo de solo-cimento ele tem 2 furos, tá? Então esses furos representam aproximadamente aí 25% do volume de um tijolo e não seriam, portanto, computados nos cálculos para fins de avaliar a quantidade de material, de solo que seria necessário para fabricar o tijolo, tá?
Vamos analisar então um exemplo. No nosso projeto SHS nós temos diversos modelos de residência. Vamos supor que você esteja realizando aí um empreendimento que vai precisar construir 100 casas do tipo embrião 1, tá certo? Então, essa casa do embrião 1, ela possui aproximadamente um total de 25 metros de paredes, o comprimento total das paredes, em torno de 25 metros, com uma altura média de 3 metros e uma largura em torno de 12 centímetros e meio. Tá? O volume de solo, então, para fazer os tijolos de uma casa, isso imaginando que a casa do embrião 1 fosse uma casa constituída de paredes simples, tá? Sem paredes duplas. No nosso projeto, nós consideramos até algumas paredes duplas, mas para fins de simplificar os cálculos aqui, nós estamos considerando essas paredes simples. Tá? O volume, então, de solo para fazer os tijolos de uma casa do tipo embrião 1, ele seria cerca de 25 metros de comprimento de paredes, vezes 3 metros de altura média, vezes 0,125 metros, que é o equivalente em metros à largura do tijolo, que é 12 centímetros e meio. 12 centímetros e meio em metros representa 0,125. Multiplicando por 75%, nós temos aproximadamente 7 metros cúbicos de solo compactado dentro das alvenarias dessa casa. Para construir, então, 100 casas do embrião 1, seriam necessárias aproximadamente 700 metros cúbicos de solo. Tá? Pessoal, então, a gente pode observar na planilha anterior que somente o horizonte B tem cerca de 3.060 metros cúbicos disponíveis em uma área de mais ou menos 2.700 metros quadrados. Tá? Dessa forma, a gente pode concluir que a disponibilidade da jazida é muito superior ao necessário, ou seja, a gente tem uma disponibilidade de 3.060 e uma necessidade de 700 metros cúbicos. Então, não tem necessidade de retirar o solo do horizonte C, por exemplo. Tá? Então, espero que essa primeira parte tenha ficado clara do estudo das jazidas e até o próximo conteúdo.